Bom, o ex-presidente Lula deu entrevistas a um jornal europeu, um jornal inglês, falando sobre a sua candidatura à presidência da República e deu todos os sinais de que esse caminho está pavimentado, o que coloca aí o Brasil, mais uma vez, numa divisão, numa polarização. Pelo menos a tendência é essa, se não surgir nenhuma terceira via. E como é que o Partido dos Trabalhadores está encarando isso, inclusive um dia depois da visita do presidente Bolsonaro ao estado do Piauí? Deputado João de Deus, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí de hoje. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo, Lídia, dizer que é um prazer estar aqui. Boa tarde aos telespectadores na TV Cidade Verde, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Bom, Joelson, eu acho que está, cada dia que passa, né, ficando mais claro que a necessidade hoje no Brasil da gente ter uma candidatura à altura de enfrentamento da candidatura de reeleição de Jair Bolsonaro, né? E essa candidatura, ela já não passa a ser só do Partido dos Trabalhadores. O presidente Lula, pelo seu histórico, pelo seu legado e reconquistando os direitos políticos, ele está, de certa forma, sendo chamado pela população segundo as pesquisas, né? Hoje eu vi uma pesquisa já do Vox Populi, onde o Lula sai com aquele mesmo patamar do Datafolha, né, que saiu agora no mês de maio. É uma demonstração clara. Por quê? Porque nós estamos vivenciando assim, uma verdadeira tragédia no Brasil. Verdadeira tragédia. E essa tragédia, ela tem nome: Jair Messias Bolsonaro. Você olha do ponto de vista da pandemia, né? E inclusive o que ele veio no Piauí inaugurar, temos todo o respeito pela inauguração, ela faz parte do processo administrativo, mas sem nenhum respeito a essa questão das medidas de combate à Covid, né? Então já é aí a terceira onda puxada por Jair Bolsonaro. Você olha a quantidade de mortes que nós temos hoje no país, isso é uma coisa que não dá para a gente aceitar. Do ponto de vista da economia, não é diferente. É uma verdadeira tragédia a economia, o projeto de economia do governo Bolsonaro. Então, diante desse quadro, e a democracia, né? Quer dizer, a postura com a qual ele se movimenta, ele se posiciona, confrontando com o poder judiciário, confrontando com o poder legislativo, confrontando com a democracia, flertando o tempo inteiro, ameaçando, dar golpe. Então, hoje, todas as forças políticas estão vendo a necessidade, as forças políticas têm compromisso com a democracia, a necessidade de ter uma candidatura que derrote Jair Messias Bolsonaro ainda no primeiro turno, se possível. Deputado, só para restabelecer a democracia e, a partir daí, reconstruir o país. Tá. A respeito dessa questão da economia, o presidente Jair Bolsonaro, no discurso que fez, culpou aqueles que defendem o fique em casa. E ele fez uma comparação entre aquilo que ele ajudou em auxílio emergencial e aquilo que foi colocado à disposição da população pelo Partido dos Trabalhadores. Ele considera que o valor que ele disponibiliza é maior do que o das gestões do PT. Como o senhor vê isso? Pois é, essa comparação ela não cabe. Nós estamos vivenciando uma pandemia. Eu até acho, Joelson, que se o governo central tivesse coordenado o combate à pandemia e lá no começo, colocando aquele recurso que de fato foi colocado, não é? E em sintonia com os governadores, com os prefeitos, a gente tinha vencido o vírus ali no começo. O que aconteceu? O Congresso aprovou, obviamente, o apoio aos governadores e aos prefeitos. O presidente não tinha nenhuma vontade política de enfrentar o vírus. Então, o Congresso teve que se manifestar, os governadores tiveram que assumir a coordenação. O Supremo, ele queria revogar a posição, impedia o isolamento social como orientação da ciência, e o Supremo foi lá e disse, não, os governadores e prefeitos têm sim poder para tomar as medidas. Diante disso, o dinheiro que foi colocado terminou se dispersando, porque enquanto a gente tinha governadores e prefeitos trabalhando num sentido, o presidente estava trabalhando no outro sentido. Inclusive se posicionando contra a máscara, na prática sem usar máscara, aglomerando, né? Contestando as medidas de isolamento social. Então o dinheiro terminou não tendo o efeito necessário que precisaria ter para a gente, inclusive, retomar o crescimento econômico. Então você vê o que aconteceu nos Estados Unidos. E é na mesma linha, com a figura que estava sentada na cadeira de presidente, que era, inclusive, o espelho de Jair Bolsonaro. A população foi lá, o que ela fez? Mudou o presidente. O que aconteceu nos Estados Unidos? O povo já está começando a andar sem máscara. Quer dizer, a normalidade está voltando, o trabalho está voltando,
a economia está voltando. Então, não tem saída, né? Nós estamos vivenciando uma pandemia, um vírus que é muito perigoso, que é letal, que mata, como nós já sabemos. Lídia Brito. E, deputado, se a candidatura de Lula se confirmar, né, realmente, como é que isso impacta nesse projeto de construção do PT aqui do Piauí, do lançamento da candidatura do secretário Rafael Fonteles ao governo do Estado? Eu não tenho dúvida, Lídia, que hoje as aspirações do povo brasileiro são no sentido de que a gente possa retomar a democracia no nosso país, botando um presidente da República que consiga dialogar com todos os setores da sociedade, reconstruindo a democracia e a economia, né? Eu não tenho dúvida disso. O nome hoje mais forte, conforme as pesquisas, pelo menos nesse momento, é do presidente Lula. E aqueles candidatos que tiverem nessa linha, né, somando-se a esse projeto, com certeza terão um olhar especial por parte da população, digamos assim. E aí, né, é nessa estratégia que nós vamos estar trabalhando aqui no estado do Piauí. Hoje a imprensa destacou, deputado, um encontro do ex-presidente Lula com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, PSDB e PT, que são adversários ainda até hoje. Essa aproximação, o senhor acredita que isso pode se desdobrar em aliança, isso pode inspirar uma frente de oposição no Brasil de forma tão ampla, capaz de unir o PT e o PSDB? Bom, Livaldo, eu vi, inclusive, a repercussão dessa conversa do Lula com o ex-presidente Fernando Henrique, né? Ele também esteve visitando o ex-presidente Sarney. Eu vi também um posicionamento do ex-senador Aloysio Nunes, do PSDB, também defendendo que nós temos que ter uma candidatura que consiga congregar todas as forças que têm compromisso com a democracia nesse país, para derrotar Jair Bolsonaro. Então, eu acredito que a candidatura do presidente Lula, que é a candidatura hoje que mais, vamos dizer assim, agrega, né, que não só do ponto de vista de liderança, mas do ponto de vista de povo, principalmente de povo, pela história, pela sua capacidade, inclusive com a sua relação excelente com os demais países, é a candidatura que vai cada vez mais se consolidando nesse sentido de trazer as lideranças de vários partidos. Você vê que lá atrás o Gilberto Kassab também do PSD já se posicionou dizendo, ó, dificilmente vai ter uma terceira via, ou vai ser Lula ou vai ser Bolsonaro, e já abrindo espaço ali para dialogar com o presidente Lula. Então eu não tenho dúvida disso. Eu acho que a cada dia que passa, veja só, no primeiro momento a tendência era as pessoas imaginarem que o presidente Bolsonaro pudesse mudar um pouco o seu estilo de ser. Mas todo mundo perdeu a esperança. Quem apostava? Nós não apostávamos nisso, porque a gente conhece Jair Bolsonaro há 30 anos no Congresso Nacional. Aquela forma de ser dele é a mesma de antes. Então ele não enganou ninguém. Agora, deputado, muita gente se enganou com ele. Ele foi um candidato, né, que teve uma performance ruim no estado do Piauí, falou sobre isso ontem, enquanto esteve aqui, o Bolsonaro, mas tem percorrido o Nordeste e tem feito alianças com lideranças nordestinas que podem dar a ele uma performance diferente na avaliação do senhor. E outra pergunta é, o ex-presidente Lula, com os problemas de condenação que foram suspensos em função da competência não ser a competência originária ou não ser reconhecida pelo STF, não pode trazer algum tipo de rejeição a esse nome por uma parcela da população? Por incrível que pareça, Joel, a rejeição do presidente Lula hoje é menor do que do presidente Bolsonaro. Entendeu? Então mostra que as pessoas estão começando a perceber que houve ali toda uma jogada para poder tirar o presidente Lula do jogo de 2018. E nós apostamos que vários dos processos, não esses agora que foram anulados, mas vários processos que também foram motivo de denúncia contra o presidente Lula foram arquivados. Nós apostamos que, diante de uma justiça imparcial, esses outros processos serão arquivados todos. É isso que a gente espera. Mas hoje, até o Poder Judiciário também está assombrado com as provocações do presidente da República, né, que já foi várias vezes para frente do Supremo, ameaçar, tem batido de frente com os ministros, tem batido de frente com os juízes. E é isso que eu disse, hoje todos os setores da sociedade que têm compromisso com a democracia nesse país
querem que nós possamos ter um presidente da República com essa capacidade de dialogar com todos os setores da sociedade e que possamos, cada um com suas posições políticas, mas que tenhamos algumas convergências para reconstruir o Brasil. Lídia Brito. Deputado, nos bastidores tem informação de que no próximo ano haverá uma mudança na direção do PT do Piauí, né? Hoje o partido é comandado pelo deputado Francisco Lima, mas a informação é de que o senhor deve assumir essa direção no próximo ano? Está previsto. Na verdade, nós tivemos a eleição ali em 2018 e o deputado Assis, como todos nós sabemos, foi eleito presidente. O deputado faleceu, como todo mundo sabe. Então, a corrente majoritária no PT é Construindo um Novo Brasil, né? Uma corrente nacional. E aqui ela tem a nossa participação do deputado Lima, que era membro do deputado Assis. Então, nós fizemos uma reunião e nessa reunião partidária foi ratificada pelo diretório. O deputado Lima assumiria nesse primeiro momento e fizemos um acordo para que eu possa estar assumindo no segundo momento, que deve ser lá para março do ano que vem. No ano eleitoral, o PT terá o seu comando. Estar comandando esse processo. Voltará a ter seu comando. O senhor que já foi presidente do PT, Já, né? Inclusive já comandei a segunda eleição do governador Wellington Dias, eu era o presidente. Qual é a diferença daquela para esta eleição? Bom, eu acho que a gente aprendeu muito mais com o tempo, né? Com essa experiência política que a gente tem tido ao longo dessa caminhada. E, sem dúvida nenhuma, alguns fatores, né, vão contribuir enormemente para que nós possamos sair fortalecidos no ano que vem. Primeiro, com a gestão. A gestão do governador Wellington Dias tem evoluído ao longo dos anos. Você vê que hoje você não tem mais aquela problemática que tinha no passado de salários atrasados de servidor, você não tem mais aquele problema de terceirizado, que era um problema que incomodava todos nós. O secretário Rafael Fonteles, aqui não é nenhuma puxação de saco, mas a posição dele na Secretaria da Fazenda tem ajudado muito a organizar mais ainda o estado do Piauí. Hoje você tem, apesar da pandemia, apesar da dificuldade no campo da economia, o governo tem conseguido manter os seus compromissos em dias. Isso é outro fator fundamental. Você não vê empresário batendo as portas de ninguém, reclamando do atraso de pagamento das suas faturas em função da decorrência dos contratos de serviços. Então, esses são fatos que mostram que há uma evolução, fora as políticas que têm sido desenvolvidas e agora com o próprio Piauí, aí que tem um conjunto, inclusive, para recuperar todas as estradas do nosso estado. Eu quero agradecer a presença do senhor, deputado. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. Bom, eu que agradeço, né?